Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o SAEB. O SAEB ele é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. Ele é que vai medir para a gente o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Ou seja, ele vai trabalhar questões de matemática e português para ver como que está o nível dos nossos alunos. E essas questões elas são trabalhadas com base nos descritores, que esses descritores são retirados das habilidades lá da nossa BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e no nosso DCTMA, Documento Curricular do Território Maranhense, que é fundamentado em cima da BNCC. Essas habilidades são habilidades que os alunos têm que ter adquirido para que se possa dizer que eles estão com um nível satisfatório de desenvolvimento, tanto em português quanto em matemática. E cada habilidade dessa, ela pode ser separada em descritores. Então, as questões, elas trabalham em cima dos descritores para verificar se o aluno tem conhecimento de determinada habilidade. Então, esses descritores, eles são bastante importantes para que os alunos se saiam bem nas avaliações. Então, tomando isso como base, a gente vai dar uma olhada em alguns descritores, resolver algumas questões e ver como que a gente pode trabalhar isso, né, e aprender melhor. Então, vamos lá? Vamos ver aqui o descritor 7. Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram. Aqui, esse descritor 7, normalmente, ele vai dar figuras, né, e ele vai perguntar, ele vai dizer que aconteceu uma modificação. Quase sempre ele pega um retângulo, por exemplo, e reduz os lados, né, e ele pergunta o que foi que mudou? Mudou o perímetro? Mudou a área? Mudou os ângulos? Ou ele pega uma figura e amplia, né, faz um processo de ampliação. Aí ele pergunta o que foi que mudou? O que é que continua igual? Ele trabalha mais ou menos nesse sentido. Vamos ver como esse descritor vai se comportar aqui dentro de uma questão. Olha só, o professor Carlos reduzirá as dimensões da figura a seguir pela metade. A medida que não sofrerá alteração será... Então, olha só, para ele reduzir as dimensões da figura pela metade, né? Se ele quiser, ele pode reduzir esse 1,5 metros pela metade, ou reduzir aqui, né, e reduzir aqui pela metade. Ou ele pode reduzir somente uma parte aqui de tal maneira que tudo fique reduzido à metade. Mas, se ela se mantiver como um retângulo, o que é que não sofrerá alteração? Olha só, a área não sofrerá alteração? Claro que a área sofrerá, né? Se uma figura ela é maior que a original, ela tem área maior. Se ela for reduzida, ela tem uma área menor. O ângulo, isso. Realmente o ângulo ele não sofre alteração. Continua tendo aqui os 4 ângulos retos, né? Independente do tamanho dessa figura. O lado sofrerá, porque ele vai ter que pegar algum desses lados para fazer a redução, né? Então vai ficar menor. O perímetro também sofre mudança, porque se os lados são menores, o perímetro vai ficar menor também. Então a gente tem como resposta aqui a letra B, ok? Vamos ver aqui mais uma questão. A questão diz o seguinte: o pantógrafo é um instrumento de varetas que serve para ampliar e reduzir figuras, como está aí na imagem. O instrumento, na verdade, aplica-se de maneira prática aos princípios de homotetia. Com base nessas informações, os elementos que conservam a mesma medida são... Então, a ideia é bem parecida com a questão anterior. As áreas vão conservar as mesmas unidades? Não, né? Olha o tamanho dessa figura. Olha o tamanho que ela ficou. Está ocupando uma área maior. Os perímetros também está maior, né? Porque se cada ladozinho desse aumentou, o perímetro lá, quando eu somar, também vai dar maior. Os lados, com certeza, os lados também aumentaram, né? Segue o mesmo sentido do perímetro. Os ângulos, não, né? Os ângulos vão continuar os mesmos, são as mesmas aberturas, só que de maneira, digamos assim, mais ampliada, né? Como se desse um zoom aqui. Então, os ângulos, eles não vão sofrer
alterações. Certinho? Vamos ver aqui mais uma questão. Ampliando-se o pentágono AFSOT, AFSOT, esse pentágonozinho amarelo. Obtém-se um novo pentágono, A', F', S', O', T', né? Utilizou essas letras para delimitar os pentágonos que ele está falando. Em cada lado é o dobro do seu correspondente em AFSOT, ou seja, cada lado do verde ele vai corresponder ao dobro do amarelo, né? Então ele pegou o amarelo e dobrou para construir o verde. Nesse caso, podemos ampliar ou reduzir figuras. Nesse procedimento, as figuras são irregulares? Não, elas continuam aí pentágonos regulares, né? Não tem nenhuma alteração aqui no lado, né? De tal maneira que ele deixe de ser um pentágono regular. Congruentes, olha só. Aqui a gente pode ter uma dúvida, né? Vou tirar aqui esse inconstante, entre os congruentes e os semelhantes, certo? Então, os congruentes, eles têm as relações mais ligadas à questão da igualdade, né? Igualdade tanto de tamanho quanto de ângulos. E os semelhantes, eles vão ter a relação ligada à questão dos ângulos, aqui no caso essa questão. Então, a gente pode dizer que eles são semelhantes, porque os ângulos permaneceram os mesmos, né? Os lados estão maiores, mas os ângulos ainda são os mesmos. Então a gente marca aqui, ó, semelhantes. Não posso dizer que é congruente, porque de certa forma as figuras não são iguais, ou seja, não são as mesmas figuras. Tem lados de tamanhos diferentes e somente ângulos iguais. Então essa diferença aqui seria nesse sentido. Congruentes em relação à igualdade no geral, né, de grosso modo falando. E semelhante em relação aos ângulos, né, tem que permanecer os mesmos ângulos. Entendidos aí, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, mais um descritor. Resolver problema utilizando propriedade dos polígonos, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. As questões aqui no descritor 8, elas podem vir da seguinte maneira. Ele lhe dá uma figura, né, um polígono regular, por exemplo, e ele pede para você calcular os ângulos internos, ou calcular algum ângulo externo, ou então para dizer qual é o valor do ângulo que não está sendo mostrado na figura. Então a gente tem que ter o conhecimento, né, das somas internas dos ângulos de determinadas figuras, né? Às vezes um conhecimento sobre divisão triangular ajuda também, mas a ideia em geral é essa. Vamos ver aqui algumas questões. Então aqui nessa questão, ela diz assim, a figura abaixo representa uma embalagem de pizza que tem como forma de um octógono regular. Olha só aí a embalagem. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa, né? Então qual que seria a medida desse ângulo alfa? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar descobrir qual que seria a soma dos ângulos internos desse octógono. E a gente pode fazer isso, né? Tem uma fórmula também para calcular a medida dos ângulos internos e através dela a gente pode pegar o número de lados, joga na fórmula e aí você consegue descobrir qual é a soma dos ângulos internos ou de um ângulo externo qualquer de um polígono regular. Só que aqui a gente vai pegar uma abordagem diferente. Não vamos utilizar a fórmula, né? Mas a fórmula ela foi deduzida a partir da maneira que a gente vai resolver essa questão. Então a gente vai fazer a divisão triangular. Ou seja, você pega a figura e divide em quantos triângulos você conseguir, né? Dessa maneira aqui, para que todos saiam de um mesmo ponto, né? Para que não sobre um outro ângulo lá no meio e aí você acaba errando a questão. E fazendo isso, nós conseguimos formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu formei 6 triângulos, essa figura ela vai ter que ter 180 vezes 6. Vai ser igual a soma dos ângulos internos desse octógono regular. 6 vezes 0 é 6. 6 vezes 8, 40. E 8 vai 4
6 vezes 1 é 6 e 6 mais 4 é 10. Quer dizer que esse octógono regular, né, regular quando todos os lados têm a mesma medida. A soma dos ângulos internos dele é de 1080 graus. E olha só, se ele é regular, todos esses ângulos eles são iguais, certo? E se a gente contar, a gente tem aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Então, se eu dividir por 8, eu vou ter o valor somente de 1. E se eles são iguais, vai ser o mesmo valor do ângulo alfa que ele está querendo aqui na questão. 10 dividido para 8 é 1. 10 menos 8 é 2. Baixa aqui o 8. 28 dividido para 8 é 3. 3 vezes 8, 24, certo? 8 menos 4 é 4. 2 menos 2 é 0. Baixa aqui o 0. E 40 dividido para 8 é 5, né? 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, quer dizer que cada ângulo aí tem 135 graus, que é a alternativa de letra D. Entendido aí, pessoal? Vamos ver aqui mais uma questão. Sabe-se que o triângulo 1 é equilátero e o triângulo 2 é retângulo. Responda. O ângulo assinalado na figura mede... Olha só, se o triângulo 1 é equilátero, significa dizer o quê? O triângulo equilátero, todos os ângulos têm o mesmo valor, né? E todos os lados a mesma medida. Lembra que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se todos os ângulos são iguais no equilátero, e ele tem 3 ângulos, né? Aqui, ó, esse e esse aqui. Então, se eu dividir 180 por 3, eu vou ter o valor de um deles, que é o mesmo para todos. Então, 18 para 3, 6. 6 vezes 3 é 18. Baixa o 0. 0 dividido para 3 é 0. Quer dizer que esse ângulo corresponde a 60 graus. E ele falou que o triângulo 2 é retângulo. Aqui é fácil identificar que esse é o ângulo reto, que é a correspondência de 90 graus, porque essas partes aqui, né, elas não estão formadas aqui diretamente com a linha reta. Então, ele quer saber o ângulo assinalado na figura, que seria todo esse ângulo. Então, seria 90 graus mais 60 graus. E aí, somando, 0 mais 0 é 0, 9 mais 6 é 15. A gente vai ter um total de 150 graus, que é a alternativa de letra C. Letra D. Entendido aí, pessoal? D, 150 graus. Vamos aqui para mais uma questão. O sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. Legal. Os nomes dos polígonos nas faces deste sólido que são visíveis na figura são: letra A, quadriláteros e hexágonos. Olha só, quadrilátero tem que ser formado por 4 lados. Esse gomo preto, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um pentágono, né? E o branco seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um pentágono e um hexágono. Então, quadrilátero não está certo. Letra B, hexágonos e pentágonos, corretamente aqui a letra B. Pentágonos e triângulos, não. Triângulos e octógonos, não. A gente não tem triângulo e nem octógonos aqui. Então, fica como resposta a letra B. Entendido aí, pessoal? Bom, pessoal, então como vimos, né, que a bola de futebol, a gente tem os hexágonos aqui, como são os gomos brancos, né? E os pentágonos como os gomos pretos. E aí a gente termina aqui a aula de hoje, né? Espero vocês numa próxima aula e até mais. Tchau, tchau!